Olá a todos, agora são 17 horas e 46 e eu venho aqui gravar um áudio para vocês contando, como foi o meu encontro com essa pessoa que você está vendo aí na imagem enquanto eu escuto o áudio. Mas antes de mais nada, o Diego, quando terminou o desenho, ele gravou 2 áudios e pediu para que eu enviasse. O áudio é muito curto. E nesse áudio ele agradece a 72 pessoas que pediram, que ele voltasse, ele, o Valderi, a fazer os desenhos para retratar a minha experiência diária. E aí vou enviar a pedido do Diego esses 2 áudios para vocês. Ele faz o agradecimento a todos vocês do grupo e diz que não é necessário eu pagar o valor de R$ 50. Só que eu já tinha pago esse valor. E como eu enviei o comprovante para ele, num outro áudio abaixo, ele diz que vai devolver o dinheiro e que essa imagem vai ficar como presente para vocês. Beleza? E aí eu peço que vocês ouçam o que o Diego tem a dizer. Ok? Então vamos lá. Dando continuidade a essa questão de eu falar quem vem, como chegou, não é verdade? Eu vou deixar para introduzir isso quando eu gravar áudio para vocês, tá? E aparentemente não haverá mais desenhos, porque as pessoas que estão me indicando, alguns desenhistas, eu não estou gostando de nenhum, tá? Mesmo também porque eu estou desejando demais que dê errado. Estou sendo sincero com vocês. Desejando que dê errado demais. Que ninguém apareça a ponto de me agradar e eu contratar os serviços dessa pessoa. Então, o meu desejo é que ninguém apareça, o meu desejo é que ninguém aceite esse valor. E aí, a gente finaliza tudo com chave de ouro. Beleza? Bom, recentemente, foi no dia 26, como sempre, eu acordo 5 horas e 30 da manhã, gosto de eu mesmo fazer meu café, quando tem um jornal impresso eu leio, porque normalmente o jornaleiro ele passa aqui na região jogando o jornal por volta das 4 até 6 horas da manhã. Mas quando o jornaleiro não passa, eu vou direto para a televisão mesmo. E com isso eu tomando, as minhas rotinas do dia a dia, que após acordar, tomar o banho, após o banho, fazer meu café, tomar meu café, ir para frente da televisão e assistir as notícias internacionais. Correto? Então eu fiz tudo isso, como inclusive eu já mencionei para vocês, E nesse vai e vem, eu sempre aguardando alguém chegar. Então, como eu falei para vocês, quando eu quero saber quem vem, quem vai vir, eu já fico sabendo, já fico ciente, já sei de onde vem, e aí é só aguardar. É como se você estivesse esperando, o carro do correio ou a moto do correio tocar a campainha na tua casa para te entregar uma encomenda. Então você vai lá no rastreio, coloca lá o código de rastreio e você vai saber se o seu produto já saiu para ser entregue ou não, correto? Então é mais ou menos dessa forma. Mas eu prefiro sempre, quase que sempre, nem todas as vezes, eu prefiro manter o anonimato, de não querer saber quem é que vai vir me ver.
E isso está me surpreendendo muito, né? Mesmo também porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que analisar muitas coisas, fechar muitos relatórios, assinar muita coisa de forma eletrônica, né? E aí toma um pouco de tempo. Então eu divido meu tempo olhando as palhaçadas que as pessoas me mandam pelo WhatsApp, né? E olhando também aquele meu compromisso que eu levo com muito mais seriedade do que responder uma pergunta idiota, correto? E ali eu divido esse tempo. Vou no quintal, tomo outro banho, deito no sofá. De rede eu não gosto não, porque balança muito e me deixa enjoado, entendeu? Aguardo a hora do almoço. Depois do almoço, se for no período da tarde, tô tomando meu café da tarde, que é matinal, não tem como não ter, né? Para mim é sagrado. Café da manhã, café da tarde é sagrado. Não tem nada mais lindo do que você estender, né, a sua mesa e colocar ali uma jarra de suco, colocar ali uns pães de queijo assado, né, um pedaço de bolo, queijo, certo? Manteiga da roça, que é manteiga natural, requeijão, né? E você sentar e se fartar com isso. Por quê? Porque é bom, né? Te dá mais vigor, você se sente para você mesmo uma pessoa importante nesses mínimos detalhes, né? Você entra em harmonia com muita coisa e você fica desparecido com aquelas opções que você tem. E isso é certo, né? Se você faz isso, você está de parabéns. Se você não tem condições por enquanto de fazer, pode ficar tranquilo que você terá, né? Mas mesmo você não tendo, senta numa mesa com uma garrafa de café ou de chá, ou do que é que você tomar, e enfeita essa mesa com o que você quiser e você vai ver a sensação que é de tomar um café dessa forma. Diferentemente de você pegar, né, o café na xícara ou no copo para fazer isso. Então, eu sou muito disciplinado nesse sentido, eu gosto. Eu perdi grande parte disso quando eu morei na República, certo? Era uma vez ou outra que eu fazia isso, eu e o Alisson, né? Então, dentro dessa rotina, eu encarei meu dia, correto? Eu encarei meu dia esperando o momento correto que alguém, dentre as estrelas, ia vir me ver para trazer a energia diária. E aconteceu que quando foi aproximadamente às 15 horas e 52, eu estava inclusive no WhatsApp nesse momento, a tela do meu celular, ela começou a dar um bug. Ela começou a ficar azul, como se tivesse um problema na placa do celular, né? Ou na tela de LED dele. Então, já sabendo disso, eu já comecei a ficar atento. A hélice do ventilador, ela travou. E o ventilador ficou dando aquele zunido. Eu corri, desliguei o ventilador, fui na chave geral da casa aqui, desliguei. O caseiro saiu pro lado de fora, né? Já sabendo. Olhou para mim, deu um joia, fechou a janela, fechou a porta, pegou as ferramentas dele e deixou todas no chão, correto? E ele também desligou o disjuntor da casa dele, que fica aqui na mesma área, né? Por que eu faço isso? E fazendo isso, vai inibir dos elétrons eletrônicos, domésticos, queimar? Não, mas eu faço por precaução, correto? Por precaução. E ali eu vi aquela ventania surgir de lugar nenhum, literalmente de lugar nenhum. Sentei para o lado de fora na varanda, tem uma parte aqui que tem um deck de madeira, muito pequeno, onde tem um guarda-sol. Ele estava fechado, eu sentei, coloquei minha mão sobre as mesas, fiquei batendo o dedo de um lado para o outro, né, como se eu estivesse tocando piano, esperando, mas eu já sabia que estava próximo. E quanto mais próximo estava, mais tenso eu ficava.
certo? Muito mais tenso eu ficava. Então eu pensei comigo assim, poxa, como vai ser, né? Como vai ser? Quem será? Porque a manifestação foi tão grande, mas tão grande, que eu senti que a energia partia de uma linhagem da primogenitude. Só que a matriz energética daquela mulher do espaço que veio a mim, ela não estava, vou dizer assim, não estava no meu HD interno. Então eu não consegui saber, eu não tive a sensibilidade de sequer saber quem que era. Foi aí que eu vi alguns arcos, pedaços, né, de arcos, vim literalmente na minha direção, como se alguém arremessasse vários pequenos pedaços de tábua em mim. E com isso, a sensação, né, do cérebro é aquela sensação de defesa. Eu cheguei até colocar minha mão no rosto, porque veio tão rápido, que eu tomei um susto, certo? E aí, a uma certa distância, parou aqueles pedaços de tábua, como se fosse uma tábua. É a melhor maneira que eu posso dar aqui como uma ilustração para vocês. E nesse pedaço, que parecia uma tábua, uma ripa, uma tábua, eu vi que, apesar de ser um preto bem fosco, tinha algumas partes riscadas em branco. Então eu comecei a olhar para aqueles vários pedaços que estavam flutuando a 6 metros da minha frente, e eu parei e pensei, poxa, o que é isso? Eu já tive tanta experiência, mas o que é isso? E foi aí que esses pedaços, eles começaram a se rearranjar e formou um círculo. E dentro desse círculo surgiu um campo energético. E aí, folhas, gravetos, tudo que estava solto no chão, certo? Que estava à frente desse portal, deste círculo dimensional, estava sendo tragado para dentro deste campo energético. E aí, quando eu olho para o céu, um pouco mais acima, eu vejo do invisível ficar visível, do não sólido passar a ter uma solidez. E eu vejo aquela nave em forma de charuto, porém com uma saliência por cima e por baixo, como retratou bem aí o Diego, que vocês estão olhando aí na figura. Essa nave cilíndrica, ela surgiu inteira. Depois começou a aparecer os riscos brancos na lateral dela, que é esses riscos que vocês estão vendo aí. Isso aí é a linguagem alfabética dessa civilização. Ok? E o que está escrito? O que quer dizer esse símbolo, esses códigos? Quer dizer que essa nave, ela é uma nave semeadora. Está escrito aí, aquela que semeia e constrói mundos. É a tradução dessa escrita. Então, na minha frente, um portal artificial criado, que assim que se montou sozinho de forma inteligente, usou o núcleo Lópide, interligado ao eixo Tember, e ali abriu vários portais dimensionais. E o interessante é que aquelas escritas, que lógico, não vou falar aqui, né? Aquelas escritas, elas se moviam como engrenagens de um lado para o outro. Uma letra vinha para a esquerda, a outra para a direita. Como se você rodasse
o segredo de um cofre. Vai para um lado, vai para o outro, certo? E o barulho que fazia era semelhantemente o barulho daquela cigarra. Quem aí já ouviu uma cigarra cantar, né? Daquele jeito. Então não tinha visto ninguém. Bom, olhando aí no desenho, você vai perceber que essa mulher maravilhosa, ela tá maior do que o portal, mas é inverso, porque o Diego colocou em uma visão aprofundada para dar mais atenção à mulher. Mas esse círculo, ele se expande. E o interessante é que quando ele veio na minha direção desfragmentado, ele veio como tábuas, pequenas tábuas retas. Depois, elas começaram a se curvar. O que parecia ser muito sólido e rígido passou a ser flexível, até formar esse círculo. E quando essa mulher do espaço, de uma linhagem da alta primogenitude, ela saiu, ela colocou primeiro a perna direita, depois o braço direito e depois o seu tronco. E aí eu vi a sua face. E quando ela saiu, eu fiquei admirado com a sua beleza, com a sua grandeza, com a sua dimensionalidade e com a doçura do olhar dela para mim. E o interessante é que essa linhagem da primogenitude eu já sabia que existia, porém eu nunca tinha tido contato com eles. Nunca. Nunca mesmo. Em 12 anos, viajando e voltando, voltando e retornando, eu nunca tive um contato com eles. E não esperava que um outro ser de uma linhagem da alta primogenitude, como foi Baharratara, pudesse vir novamente a mim. Por quê? Porque os 5 seres da linhagem da primogenitude, no caso Zamaniel, Arnetoliel, Aca, Mereconoab e Atilil, eu tiro a Gnachete porque a Gnachete é principal. Então, esses 5 que ela me apresentou são aqueles que estão comigo desde antes, né, do meu nascimento. Lembrando que foi a Gnachete quem escolheu a minha centelha de vida para que eu nascesse aqui. Aqui, né? Para ela é dado como um presente. Para mim é como uma infelicidade total. Como eu mesmo falei com o próprio Espírito Supremo de Eleap, né? Então, eu sou grato a Eleap por isso, mas ao mesmo tempo eu fico chateado por todas as coisas que eu passei na minha infância, adolescência, no meu encaminhamento para a juventude e até o momento que eu me formei homem, certo? Então, por tudo que eu passei, por tudo que eu fiz, há aquela rejeição, não pelo planeta, mas pela condição da qual eu tive que vir ao mundo, né? Mas tanto Eleap como eles saberiam que eu seria eficiente e que eu venceria. E por eu ter sido eficiente e por ter vencido, é que eu tive ânimo, coragem e arrependimento de poder vir e falar com cada um de vocês, certo? Cada um de vocês. Essa é a verdade. Então, quando uma linhagem da primogenitude vem a mim, é excepcional. E muitas outras linhagens já vieram, mas não para me energizar. A energização fica como tarefa de homens e do espaço que estão numa densidade de dimensão bem inferior, como é o caso dos protanianos, dos maximonianos, né?
do Caru, correto? E de outros tantos aí. Então, é esse tipo de homem, de mulher do espaço, que tem a missão de vir e me energizar, não a linhagem da primogenitude. Por quê? Porque toda vez que uma descendência pura da primogenitura vem, Eleap começa a se rearranjar. Então começa a ter chuvas torrenciais, começa a ter terremoto, começa a ter morte de animais. Por quê? Porque a frequência energética deles é tamanha que Eleap não consegue resistir. Né? Por isso que eu já falei várias vezes, tomem cuidado, porque vocês não sabem quem eles são. Uma vez eu morando na República, o Alisson manifestou o desejo de conhecer Arnetoliel, né? E eu falei assim, Alisson, chama por Arnetoliel, como você é pertencente a ele, chama. Fala que você quer vê-lo. E aí o Alisson tentou. O Alisson deitou na cama dele, ele respirou, fechou os olhos e pediu que Arnetoliel desse a ele simplesmente só um parecer. E aí o Alisson começou a tremer tanto na cama que se ele continuasse tremendo, a cama quebraria. E ele sentiu uma sensação de que ele ia sofrer uma parada cardíaca, ele começou a suar, ele começou a passar mal. E aí ele disse assim, Arnetoliel, por favor, não venha. Então ele experienciou isso. Então o Alisson sabe o que ele sentiu. E o que ele sentiu não foi nada. Né? Não foi nada. E aí vocês compreendem a maneira que eu fico e o que eu sinto, né? Quando isso acontece. E quando acontece, acontece diariamente. Correto? Então quando eu vi ela, essa mulher maravilhosa, sair das dimensões, eu quero fazer uma correção aqui, gente. Não foi no dia 26, tá? Foi no dia 27. Eu tô conversando aqui, gravando o áudio aqui, e aí ela me mandou a mensagem nesse exato momento aqui, e falando dia 27. Então foi no dia 27 que ela veio. Eu falei dia 26, é dia 27, tá bom? Então, gente, quando eu vi ela sair do portal, a minha vontade foi correr e abraçá-la, né? E eu percebi o quanto ela era gigante perante mim, que sou um homem de 1,73 m, certo? E o mais lindo foi que ela estendeu o braço na minha direção, voltou ele no formato de V na altura do peito e abaixou a cabeça. E a primeira coisa que ela falou é: homem, o meu coração sente prazer em estar perto de tu. E eu virei para ela, mesmo sem perguntar o nome dela, eu falei: Casiabe, infeliz é a imundície do meu coração, a perversidade do meu pensamento de estar próximo a uma mulher virtuosa como tu. E aí ela compreendeu muito bem. Porque eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha quando eu me estresso, certo? Eu sinto vergonha quando eu vejo alguém mentindo. Eu sinto vergonha quando eu vejo alguém fracassar. Eu sinto vergonha quando eu vejo alguém chorar. Eu sinto vergonha quando eu vejo alguém não estando disposto a fazer o bem. Eu sinto vergonha. E como esses 30% que ainda resta em mim tem que me conceder sensações de desgosto,
de revolta, de ira. Eu me entristeço muito porque quando eu me iro, ira também o planeta. Quando eu estou feliz, está feliz também o planeta. Da mesma forma é com você. Certo? Então, eu fico mal quando eu contribuo para que haja uma chateação na consciência do planeta. É por isso que desde sempre eu falei com ela, Eleap, tira de mim o que você precisa e me deixa no pó. Mas não me responsabilize pela má pessoa que eu sou. Eu sou ruim. Eu não sou um camarada bom. Eu já expus para vocês a maneira que eu penso para ter um país melhor. Eu já expus para vocês a maneira que eu penso para que o ser humano em si tenha uma conduta melhor. Mas graças à arquiteta e o arquiteto de tudo, eu não posso mudar isso. Sou grato. Muito grato mesmo. E eu estou cortando relações com pessoas imbecis. Estou cortando mesmo. Muita gente já está me procurando. Carlos, Arques, Henrique, Capitão, fulano de tal, né? Por que sua foto sumiu? Nem respondo. Nem respondo. Né? Então, ver Casiabe foi me ver envergonhado por todas essas pessoas. Por todas essas pessoas. Porque isso me envergonha. Me relacionar com um ser humano hipócrita me envergonha. Porque eu não consigo ser hipócrita igualmente. Né? Me relacionar com um mentiroso me envergonha. E me envergonha mais ainda querer que ele fale a verdade e ele está sempre mentindo. Né? Então isso cria revolta dentro de mim. E ali eu não xingo palavrão. Já xinguei muita desgraça. Já mandei muito vai lá tomar no cu. Né? Já falei muito puta que pariu. Muitas coisas ruins. Para não focar no elemento, na pessoa X. Né? Para que ela não seja ofuscada de alguma forma, porque depois eu tenho que prestar conta. E eu sei como é que é prestar conta. Você que está aí do outro lado me ouvindo não sabe. Eu sei. Eu sei. Pro palhaço aqui que está no palco, para vocês que estão aí na plateia, vocês não sabem quanto tempo leva para se maquiar. Porque a cada dia que eu gravo um áudio para vocês, eu tenho que vestir uma roupa de palhaço, colocar uma peruca e me maquiar. Porque se vocês verem a verdadeira face da realidade, vocês não irão compreender absolutamente nada. Então eu tenho que procurar palavras lindas para poder falar com vocês. Até quando eu xingo, eu tenho que procurar palavrões lindos para poder falar com vocês. Certo? Então, quando eu estou de frente para uma pessoa das estrelas, para uma criança, para um jovem, para um adulto, para um ancião das estrelas, eu me envergonho todos os dias. Eu estou aqui conversando com vocês. A minha visita diária não veio, mas eles sabem que eu estou gravando o áudio. Então, provavelmente, depois do áudio eles vão vir, porque ainda não veio. Eu tenho vergonha. Se fosse o Rials que viesse aqui, ou o Telione, eu sentiria vergonha.
porque eu sei quem eu tenho visto. Eu sei. Você que está do outro lado aí, não. Vou contar aqui para vocês um absurdo. E quem quiser me pedir o print, pode pedir que eu mostro. Uma pessoa do grupo, né? Tá no grupo. Não, acho que não tá no grupo mais não. Mas vai voltar pro grupo. Mas na minha lista de contatos no WhatsApp não está. Eu tô só dando um comparativo para vocês aqui, para você ver o tamanho do absurdo e da ignorância de tais elementos, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu não gostaria que você estivesse no meu lugar. Certo? Não gostaria. Um elemento aí, eu vou tratar pessoas idiotas agora como elemento. Um elemento aí, no passado, virou para mim e falou comigo assim: seus áudios me fascinam. Ouvir você falar me mostra uma razão para a vida. Eu me lembro que foi em 2018, no finalzinho de 2018, foi até depois do meu aniversário, né, no dia 4 de outubro, eu virei para esse elemento e falei com ele assim: elemento, me responde uma coisa. Você já ouviu todos os meus áudios lá no YouTube? Ele falou: estou acompanhando. E aí, um belo dia, eu falei com ele assim: já que você fica me bajulando demais, me fala o que eu falei no áudio 83. Eu perguntei ele estava online. Em menos de 2 minutos, ele me respondeu. Porque ele viu minha mensagem, ele começou a gravar, e levou 2 minutos para gravar. Recebi um áudio de 2 minutos e 30, por aí. Não tô lembrado mais não, porque foi em 2018. E eu vi que realmente ele tinha ouvido o áudio 83. Quer dizer, ele estava falando a verdade. E aí, quando foi dia 23. Acho que foi dia 23. Ele me mandou uma mensagem assim: Carlos, ou Henrique, nem lembro mais, mas eu fiz o print, tá? Ele falou comigo assim: Carlos, tem algum código ou algum sigilo ou algum símbolo que o senhor possa me dar para que eu possa entrar no astral? Aí, como todos vocês sabem que eu sou um cara educado e gentil e paciente, eu gravei um áudio caprichado,